Era outubro de 1717. O governador do Rio de Janeiro, Dom Pedro de Almeida, viajava pelo interior com sua comitiva inteira, uma procissão de autoridades, soldados e serviçais que precisavam ser alimentados, hospedados, servidos. A passagem de um governador colonial não era um evento modesto. Era uma demonstração de poder que exigia à população local que suspendesse a própria sobrevivência para atender às demandas do Estado. Em Porto Itaguaçu, às margens do rio Paraíba do Sul, 3 pescadores receberam a ordem que temiam. Precisavam providenciar peixe suficiente para banquetear a comitiva do governador. Seus nomes eram João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia. Homens simples, que conheciam aquele rio como conheciam as próprias mãos, cada curva, cada remanso, cada ponto onde o peixe costumava aparecer nas estações certas. Mas aquele outubro estava diferente. As redes voltavam vazias. Hora após hora, tentativa após tentativa, o rio não entregava nada. A pressão crescia com a luz do dia que diminuía. Alimentar um governador colonial não era uma sugestão. Era uma obrigação que, descumprida, tinha consequências que esses homens não podiam se dar ao luxo de enfrentar. João Alves lançou a rede mais uma vez nas águas escuras do Paraíba. E quando puxou, sentiu algo. Não o movimento elástico e vivo de um cardume, nem o peso morto e uniforme da água. Era outra coisa, um peso concentrado, denso, inusitado. Quando a rede chegou à barca e João a abriu, o que encontrou não era peixe. Era um corpo sem cabeça. Uma imagem de barro escuro, quebrada, incompleta, o torso de uma Nossa Senhora, sem o rosto, sem a cabeça, sem nenhum dos atributos que permitiriam identificá-la com certeza. Os pescadores se entreolharam. Alguém jogou a imagem de volta no rio ou a colocou na barca enquanto continuavam. Os relatos variam nos detalhes, mas convergem no essencial: a rede foi lançada novamente. E dessa segunda vez, veio a cabeça. A imagem estava completa. Quebrada ao meio, recuperada em 2 redes separadas, das profundezas de um rio que parecia ter guardado aquele segredo por tempo suficiente. E então, no terceiro lançamento da rede, com a imagem dentro da barca, com aqueles homens olhando para o que haviam tirado das águas, o rio de outubro, que por horas havia recusado dar qualquer coisa, abriu-se. A rede voltou tão pesada de peixes que os 3 pescadores mal conseguiam içá-la para dentro da embarcação. Tão cheia que o barco inclinava, que as bordas chegavam perigosamente perto da linha d'água, que era preciso trabalhar rápido para não perder tudo de uma vez. Em questão de minutos, tinham peixe suficiente para alimentar a comitiva inteira. O banquete do governador estava garantido. E na barca, entre os peixes prateados que saltavam, havia uma imagem escura de barro com o rosto de uma mulher, quebrada ao meio, mas inteira de alguma forma que nenhum dos 3 pescadores saberia explicar naquele momento, nem nos anos que viriam depois, quando contariam e recontariam aquela história para quem quisesse ouvir. O que havia saído daquelas águas não era apenas uma escultura perdida. Era o começo de algo que nenhum deles poderia ter imaginado naquela tarde de outubro. Era o começo da padroeira do Brasil. Para entender completamente o que aconteceu naquele rio e por que aquela imagem estava ali, precisamos entender o contexto em que ela foi criada, e o que a cor daquela imagem realmente significa, um detalhe que a maioria das pessoas nunca parou para investigar de verdade. Vou chegar nesse ponto ao final, porque é um dos aspectos mais reveladores de toda essa história. Mas antes, precisamos conhecer a imagem em si. A imagem que João Alves tirou das águas do Paraíba era uma peça de terracota, barro cozido, com aproximadamente 36 centímetros de altura. Representava Nossa Senhora da Conceição, identificável pelas mãos postas sobre o peito, pela lua crescente que estaria sob seus pés e pelo manto. Era uma imagem pequena, simples, do tipo que era produzido em série nas olarias coloniais do Vale do Paraíba no século XVII e distribuído pelas comunidades da região. Não era uma obra de arte de valor extraordinário. Não era uma peça comissionada por uma família nobre ou por uma ordem religiosa poderosa. Era uma imagem popular. Do povo. Feita para ser venerada em oratórios domésticos, em capelas simples, por pessoas que não tinham acesso às igrejas suntuosas das cidades.
E havia um motivo pelo qual essa imagem específica estava no fundo do rio, um motivo que se conecta diretamente ao detalhe da cor que revelarei ao final deste roteiro. Felipe Pedroso, um dos 3 pescadores, levou a imagem para casa. Ela foi colocada num oratório simples, numa prateleira, e a família começou a rezar diante dela. O que aconteceu nas semanas e meses seguintes foi o que sempre acontece quando uma devoção nasce de forma genuína e espontânea, sem planejamento institucional, sem campanhas, sem estratégia eclesiástica, espalhou-se. Primeiro para os vizinhos mais próximos. Depois para a comunidade ao redor. As pessoas vinham rezar. Relatavam graças recebidas. Contavam de pedidos atendidos, de doenças curadas, de situações impossíveis que haviam encontrado resolução depois de uma oração diante daquela imagem escura de barro. Em 1719, apenas 2 anos depois da descoberta no Rio, a procura pela imagem havia crescido tanto que o oratório doméstico de Felipe Pedroso não era mais suficiente. Uma pequena ermida foi construída no Porto Itaguaçu para abrigá-la. Depois uma chapel maior. Depois uma igreja. E cada ampliação era insuficiente antes mesmo de ser concluída, porque o fluxo de pessoas que vinham de distâncias cada vez maiores continuava crescendo, alimentado pelos relatos de milagres que chegavam de todos os lados. Mas há um episódio específico, ocorrido nos primeiros anos da devoção, que não pode ser ignorado quando se conta a história de Nossa Senhora Aparecida. Um episódio que revela algo sobre o caráter dessa devoção que vai muito além do milagre dos peixes, algo sobre o que aquela imagem significava e ainda significa para o Brasil mais fundo, o Brasil que a história oficial costuma esquecer. Seu nome era Zacarias. Era escravo. Num Brasil colonial onde a escravidão era a fundação econômica e social de tudo, onde seres humanos eram comprados, vendidos, marcados, acorrentados e tratados como propriedade com a plena aprovação do Estado e, para a vergonha da história, de grande parte da Igreja, Zacarias vivia acorrentado, como tantos outros. As correntes não eram apenas físicas. Eram a materialização de um sistema inteiro construído sobre a negação da humanidade de pessoas que, aos olhos do poder, não eram pessoas. Os relatos históricos sobre Zacarias são escassos nos detalhes, como são escassos todos os relatos sobre pessoas escravizadas num período em que sua humanidade não era considerada digna de registro sistemático. O que os documentos e a tradição oral preservaram é o essencial. Zacarias era devoto da imagem que havia sido encontrada no rio. Rezava para ela. E numa noite, suas correntes caíram. Não foram removidas por um senhor compassivo. Não foram cortadas por um fugitivo corajoso. Caíram. Como se algo houvesse dissolvido que as mantinha fechadas. Como se o metal houvesse cedido diante de algo que o metal não conseguia segurar. A narrativa desse milagre específico, de correntes físicas caindo de um homem escravizado diante de uma imagem de Nossa Senhora, carrega camadas de significado que se aprofundam quanto mais você as examina. Numa sociedade em que a Igreja muitas vezes benzia correntes, em que a fé era instrumentalizada para pacificar os que eram mantidos cativos, em que o sofrimento dos escravizados era enquadrado como desígnio divino aceitável, aqui havia um relato de milagre que ia na direção completamente oposta. Aqui havia uma imagem sagrada que não confirmava a ordem estabelecida. Que quebrava correntes. Que libertava. E havia mais, a imagem era negra. Ou melhor, e aqui começa a se abrir o detalhe que exploraremos ao final, a imagem era escura de uma forma que, para os escravizados e libertos daquela região, tinha um significado que ia além do acidente ou da coincidência. Numa sociedade rigidamente estratificada por cor, numa igreja que apresentava majoritariamente imagens de santos e de Maria com feições europeias, havia uma mãe de Deus com a pele escura. Que havia sido tirada das profundezas de um rio. Que havia quebrado as correntes de um homem escravizado. Para aquelas pessoas, isso não era coincidência. Era a mensagem. A devoção a Nossa Senhora Aparecida cresceu de forma desproporcionalmente intensa entre a população negra e mestiça da região, entre os que carregavam no corpo as marcas do sistema colonial e que encontravam naquela imagem escura algo que as outras imagens não lhes ofereciam: reconhecimento. A sensação de que o sagrado os via. De que a mãe os reconhecia como filhos sem exigir que mudassem de cor para merecer a graça.
Esse é um dos fatos mais importantes e menos discutidos da história de Nossa Senhora Aparecida. E é um fato que a cor da imagem, aquela cor específica, com aquela explicação específica que a maioria das pessoas não conhece, confirma de uma forma que vai além da fé e entra no território da história documentada. Há um momento neste ponto em que preciso te pedir para guardar uma pergunta. Por que existe um detalhe sobre a cor daquela imagem, um detalhe que os historiadores conhecem, que os especialistas em arte sacra colonial confirmam, mas que raramente aparece nas narrativas populares sobre Aparecida, que explica não apenas por que a imagem é escura, mas por que ela estava no rio e de onde ela veio? Vou revelar esse detalhe ao final. Porque quando você entender, vai olhar para essa história de um jeito completamente diferente. Agora me deixa te pedir uma coisa. Se você está aqui, se a história de Nossa Senhora Aparecida está tocando algo dentro de você, deixa aqui nos comentários, Mãe Aparecida. 2 palavras. É uma invocação. É um gesto de pertencimento a algo muito maior do que qualquer um de nós. A imagem de terracota que João Alves tirou das águas do Paraíba em 1717 tinha pouco mais de 2 séculos de existência quando os desafios à sua sobrevivência começaram a chegar com uma intensidade que poucos objetos sagrados na história do Brasil enfrentaram. E o que aconteceu com ela ao longo desses séculos é, por si só, uma história de resistência que merece ser contada com cuidado. O barro cozido não é um material feito para a eternidade. As grandes esculturas que sobrevivem milênios são de mármore, de bronze, de pedra dura. A terracota é frágil. Absorve umidade. Racha com variações de temperatura. Quebra com facilidade, como já havia quebrado uma vez, ao meio, antes de ser lançada às águas do Paraíba. Uma imagem de terracota que passa séculos sendo tocada, beijada, carregada em procissão, exposta às variações climáticas de uma região tropical úmida, deveria, pela lógica dos materiais, ter se desintegrado há muito tempo. E no entanto, ela existe. Fisicamente. Hoje. No coração do maior santuário mariano do mundo. Mas a sobrevivência não foi fácil nem linear. Em 1978, numa das cenas mais perturbadoras da história do Santuário Nacional de Aparecida, um homem entrou na basílica e jogou a imagem sagrada contra o chão de mármore. A imagem se quebrou em pedaços. Quem estava presente no santuário naquele momento descreveu o choque coletivo, o silêncio que se abateu sobre o espaço inteiro, seguido de um pranto generalizado que não era apenas tristeza pela destruição de um objeto, mas algo mais profundo, mais visceral. Como se algo vivo houvesse sido ferido. Os fragmentos foram recolhidos com cuidado. Especialistas em restauração foram chamados. E o que descobriram ao examinar os pedaços da imagem confirmou algo que os devotos sempre souberam de forma intuitiva, que aquele barro tinha uma resistência que não era apenas física. A imagem foi restaurada. Não de forma perfeita, as marcas das quebras anteriores e dessa última são visíveis para quem examina de perto. Mas foi restaurada. E retornou ao seu lugar. Há quem veja nessa história de quebras e restaurações um espelho da própria história do Brasil, um país que foi partido em pedaços repetidas vezes, por escravidão, por violência, por injustiça, por divisão, e que encontrou, repetidas vezes, forças para se remontar. Não sem cicatrizes. Não sem marcas. Mas inteiro de uma forma que as marcas não contradizem, mas confirmam. A imagem que existe hoje no Santuário Nacional não é transportada em procissões. Uma réplica cuidadosamente executada cumpre essa função, para preservar o original das tensões mecânicas do manuseio frequente. O original fica em seu nicho, protegido por um vidro blindado, numa câmara de temperatura e umidade controladas. E ainda assim, milhões de pessoas fazem a peregrinação à Aparecida todos os anos não para ver a réplica, mas para estar no mesmo espaço físico que aquela imagem pequena e escura de 36 centímetros que um pescador tirou das águas de um rio há mais de 300 anos. E agora chegou o momento de cumprir o que prometi. Porque a cor daquela imagem não é um acidente. Não é um efeito do tempo. Não é o resultado de séculos de fumaça de velas ou de umidade fluvial. A resposta é ao mesmo tempo mais simples e mais reveladora do que a maioria das pessoas imagina. A imagem de Nossa Senhora Aparecida é escura porque foi feita assim. Ou melhor,
foi feita de uma argila específica, de coloração naturalmente escura, típica das olarias do Vale do Paraíba no século XVII. O escultor que a criou, cuja identidade permanece incerta, embora alguns estudiosos apontem para o padre jesuíta Agostinho de Jesus, que operava na região no final do século XVII, trabalhou com o barro disponível localmente. E esse barro, diferente das argilas claras usadas em outras regiões para produzir imagens de feições e coloração europeias, tinha uma tonalidade naturalmente escura que o processo de cozimento na olaria aprofundava ainda mais. Mas há um segundo elemento nessa história da cor que é ainda mais significativo do ponto de vista histórico. A imagem, depois de recuperada do rio, foi exposta durante décadas à fumaça das velas e lamparinas que os devotos acendiam diante dela no oratório de Filipe Pedroso e depois na ermida. Essa fumaça, o carinho acumulado de gerações de pessoas que chegavam com seus pedidos e suas gratidões e acendiam uma luz diante daquela imagem, aprofundou ainda mais a coloração escura da terracota original, criando aquele tom específico que hoje reconhecemos como a cor de Aparecida. Ela é escura pela argila de que foi feita. E mais escura ainda pelo amor de quem a venerou. E quanto ao motivo pelo qual ela estava no rio? Esse é o ponto que a maioria das narrativas populares deixa de lado, talvez por ser menos dramático do que as teorias que circulam, mas que os historiadores da arte sacra colonial confirmam com base em documentação. Imagens de barro não eram objetos raros ou preciosos no Brasil colonial do século XVII. Eram produzidas em série, distribuídas amplamente, e quando se quebravam, como essa havia quebrado, ao meio, eram frequentemente descartadas. Jogadas nos rios, enterradas, abandonadas. Porque uma imagem quebrada, na mentalidade popular da época, não era mais apta para veneração. Alguém, provavelmente numa comunidade ribeirinha próxima, havia descartado aquela imagem partida nas águas do Paraíba. Havia jogado fora o que considerava inutilizado. O que era descartado por estar quebrado foi tirado das águas exatamente da forma como estava, partido, escuro, incompleto, e se tornou o maior símbolo religioso de um país continental. Há uma teologia inteira nesse detalhe. Uma teologia do que é descartado e ressurge. Do que é partido e ainda assim inteiro. Do que o mundo considera sem valor e o sagrado transforma em centro. Não é coincidência que essa imagem específica, com essa história específica, tenha encontrado sua devoção mais profunda entre os que a história e a sociedade também haviam descartado, os escravizados, os pobres, os que viviam às margens de um sistema que os considerava descartáveis. Aparecida foi tirada do rio quebrada. E foi exatamente assim, quebrada, escura, tirada de onde havia sido jogada fora, que ela começou a curar. De um oratório doméstico na casa de Filipe Pedroso para o maior santuário mariano do mundo. Essa trajetória, que se desenrolou ao longo de 3 séculos, não foi planejada por nenhuma estrutura eclesiástica nem promovida por nenhuma campanha institucional. Foi construída pela fé persistente e acumulada de milhões de pessoas anônimas que fizeram o caminho até Aparecida carregando o peso das próprias vidas e voltaram de lá, não necessariamente com o peso removido, mas com a força para carregá-lo. O percurso institucional foi gradual e consistente. Em 1745, a pequena ermida foi substituída por uma igreja mais sólida. Em 1834, o Papa Gregório XVI reconheceu oficialmente a devoção e elevou o santuário à condição de paróquia. Em 1904, uma réplica da imagem original foi coroada com uma coroa de ouro num ato que reuniu multidões inimagináveis para os padrões da época. Em 1930, o Papa Pio XI proclamou Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil, um ato que consagrou oficialmente o que a fé popular já havia decidido há mais de 2 séculos. A construção da atual Basílica Nacional, o edifício imenso, de cúpula azul, que se avista de longe na cidade de Aparecida e que é hoje o segundo maior templo católico do mundo em capacidade, perdendo apenas para a Basílica de São Pedro no Vaticano, começou em 1955 e foi concluída e consagrada em 1980, pelo Papa João Paulo II durante sua primeira visita ao Brasil, aquela visita. E o gesto do Papa polonês de prostrar-se diante da imagem escura de barro de 36 centímetros, foi transmitida para todo o mundo e se tornou uma das imagens mais marcantes da história da Igreja no século XX. Hoje, o Santuário Nacional de Aparecida recebe entre 8 e 12 milhões de peregrinos por ano.
É o destino de peregrinação católica mais visitado do hemisfério sul. As filas para venerar a imagem original chegam a durar horas, pessoas que viajaram de ônibus por dias, que caminharam quilômetros em promessa, que chegaram de cadeiras de rodas ou com crianças doentes no colo, que choraram antes mesmo de entrar porque o simples ato de chegar já era, para elas, o próprio milagre. O que move tanta gente até aquele lugar não é, na avaliação de nenhum sociólogo ou historiador, apenas a crença no sobrenatural. É algo mais complexo e mais humano do que isso. É o desejo de pertencimento a uma história maior do que a própria. A necessidade de estar, ao menos uma vez, num lugar onde o sofrimento que você carrega tem nome e tem acolhimento. A busca por um rosto que te reconheça como filho sem exigir que você prove primeiro o que merece. E essa imagem escura, pequena, quebrada ao meio e restaurada, tirada das profundezas de um rio por pescadores desesperados numa tarde de outubro há mais de 300 anos, oferece exatamente isso. Não promete que a dor vai desaparecer. Não garante que tudo vai se resolver da forma que você planejou. Mas oferece o que talvez seja mais fundamental do que qualquer resposta, a presença. A sensação de não estar sozinho no escuro. Os pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia foram pescar numa tarde sem peixe por uma obrigação que não escolheram. Não foram ao rio em busca de milagre. Não estavam em estado de oração especial, não estavam em jejum, não haviam se preparado espiritualmente para uma experiência sobrenatural. Eram homens comuns, com a pressão comum de quem tem uma tarefa urgente e os meios insuficientes para cumpri-la. E foi para eles, naquele estado de necessidade ordinária e urgente, que a imagem subiu das águas. Há algo profundamente democrático nessa origem. O maior símbolo religioso do Brasil não apareceu para um bispo em êxtase contemplativo. Não foi revelado a um rei em oração. Não emergiu no contexto de uma experiência mística extraordinária. Emergiu numa rede de pescadores pobres, que tinham fome e tinham pressão e tinham um rio na frente deles e as mãos calejadas de um trabalho que não havia dado resultado o dia inteiro. Ela veio para os que precisavam de peixe. E ficou para os que precisam de tudo mais. O escravo Zacarias teve suas correntes quebradas. Os pescadores tiveram suas redes cheias. As gerações que vieram depois tiveram o que cada uma precisava, ou a força para suportar o que não era possível mudar. E a imagem de barro escuro, quebrada e restaurada, continua lá. No coração de um santuário que cresceu ao redor dela como uma cidade cresce ao redor de uma fonte, porque a fonte não seca, e as pessoas continuam com sede. Ela é chamada de Aparecida, a que apareceu. Não há que foi construída, não há que foi planejada, não há que foi instalada por decreto. Há que apareceu. Das profundezas. Das águas escuras de outubro. Das mãos de homens que não sabiam que estavam participando de algo que seria contado por séculos. E talvez seja esse o coração de tudo. Que o sagrado não costuma aparecer nos lugares preparados para recebê-lo. Aparece nas redes vazias. Nas situações sem saída. Nas tardes de outubro em que você lançou tudo o que tinha e o rio devolveu nada, até que, sem explicação suficiente, devolveu mais do que você poderia carregar. Ela é a mãe do Brasil quebrada e inteira. Escura e luminosa. Pequena e maior do que qualquer santuário que possam construir ao seu redor. E as águas do Paraíba, que guardaram seu segredo por tanto tempo, ainda correm. Como se soubessem que a história não terminou. Que há ainda muitas redes para encher. Muitas correntes para quebrar. Muitas tardes de outubro pela frente.